E aí, vamos direto ao ponto? Essa nossa imersão de hoje não é sobre aquele misticismo antigo e empoeirado lido à luz de velas, sabe? A gente vai falar de um guia prático para transformar a Cabala, tirando ela do nível do mistério abstrato e transformando num sistema operacional real para o dia a dia, especialmente para criar riqueza material. Para quem sempre achou que o ocultismo vivia totalmente distante da realidade de pagar os boletos e prosperar financeiramente, bom, essa perspectiva muda exatamente agora. A Cábala costuma ser chamada, como o ocultista John Fortune sugeriu, de a yoga do Ocidente. Mas o que isso significa na prática, no dia a dia? Significa que a gente não está falando só de filosofia de poltrona, não. É uma atualização essencial de hardware para a mente. O objetivo central aqui é reparar o que os textos chamam de DNA espiritual amassado. Adotando esse sistema, a mente do iniciado é literalmente organizada, criando uma espécie de arquivo gigante, impecável, onde absolutamente tudo no universo se encaixa perfeitamente. Isso faz o quê? Permite refletir a consciência universal e, o mais importante, treina o cérebro para reconhecer oportunidades brilhantes que passam completamente despercebidas pela maioria das pessoas por aí. Então, nossa rota de hoje é a seguinte: 1. O sistema operacional da mente. 2. Reconhecendo padrões universais. 3. Práticas diárias. 4. A magia da riqueza. 5. O caderno mágico. E fechando, o item 6, sucesso contínuo. Vamos mergulhar no número 1, o sistema operacional da mente. Essa transição mental começa com um salto enorme na forma de observar o cotidiano. A grande maioria das pessoas vive imersa no que a gente chama de ilusão desconectada. Elas veem uma demissão no trabalho, uma conta inesperada de energia ou até um ganho surpresa como eventos totalmente aleatórios e isolados. O verdadeiro caos, né? Já a realidade diária do cabalista é diametralmente oposta. É ter aquela percepção afiada, constante, de que o universo é uma teia de fractais interconectados. Tudo reflete todo o resto. Sob essa ótica, o dinheiro deixa de ser só um pedaço de papel ou um dígito frio lá na tela do banco. Ele passa a ser percebido como uma energia viva, intrinsecamente ligada ao nosso estado interior e aos grandes padrões matemáticos que regem o universo. Seguindo em frente, número 2, reconhecendo padrões universais. Como Lon Duquette diz, olhe com atenção suficiente para qualquer coisa e você eventualmente verá tudo. E olha, essa frase resume perfeitamente a essência do treinamento oculto. A linguagem e a matemática não são só ferramentas chatas para fazer planilhas ou escrever e-mails de trabalho. Elas são verdadeiros bisturis para dissecação espiritual, revelam a arquitetura invisível da realidade. Quando a gente força o cérebro a olhar com muita atenção para os símbolos ao redor, aqueles padrões de fluxo financeiro que antes pareciam só um ruído de fundo, começam a saltar aos olhos. O iniciado passa a ler o mundo codificando os ritmos de perdas e ganhos, em vez de só existir passivamente dentro dele. A aplicação prática dessa leitura do mundo acontece através de ferramentas vitais como a gemátria, que é o estudo do valor numérico sagrado das letras. Um exemplo muito bom. No hebraico, a raiz para as palavras riqueza e poder é formada pelas letras D, B, A, que na soma matemática dá 7. Mas, se a ordem dessas exatas letras for invertida para A, B, D, o significado desaba e vira perda ou ruína. Loucura, né? É um paradoxo profundo, todo codificado. Pensando de forma bem didática, a riqueza é como se fosse uma porta, representada pela letra Dalet, que se abre para uma casa, a letra Bet, que abriga um boi, Aleph, que é o símbolo ancestral do poder agrícola. Mas, se o boi foge pela porta, o resultado inevitável é a ruína. Reconhecer essas conexões ensina a tratar a manutenção da energia financeira com aquele cuidado e respeito absolutos que ela exige todos os dias. Entramos então no ponto 3, práticas diárias. Para sair da teoria e alcançar a maestria financeira real, é preciso estabelecer ferramentas práticas no dia a dia. Nossas fontes detalham o uso do alfabeto hebraico sagrado como um oráculo diário. E um aviso super importante: isso não tem absolutamente nada a ver com tentar adivinhar os números da loteria, tá? A gente está falando de um exercício metódico, quase científico. É literalmente a academia mental diária do iniciado para gerar insights precisos e forçar o cérebro a enxergar as conexões abstratas. É bem aqui, na repetição diária, que os circuitos neurais são religados para que seja possível ver oportunidades de riqueza na vida comum. Mas como colocar isso na rotina de forma bem didática? Primeiro, é preciso gerar 3 letras hebraicas de modo aleatório. Muitos praticantes usam um dado de 22 faces. Sim, igualzinho àqueles de jogar RPG, mas aqui o tabuleiro é a nossa própria realidade financeira e espiritual. Segundo, a gente anota cuidadosamente todas as permutações possíveis dessas 3 letras no papel.
Terceiro, usando tabelas de gemátria e um dicionário hebraico, busca-se o significado numérico e conceitual dessas combinações. O segredo de ouro do iniciado está no registro. É fundamental anotar essas impressões em um diário mágico todo santo dia, mesmo que na hora as letras pareçam não fazer o menor sentido. Esse esforço consciente de buscar sentido no caos treina nossa mente subconsciente para organizar os eventos da vida real. O resultado, de repente, uma conversa qualquer no café sobre negócios ou a leitura rápida de um contrato revela um padrão numérico igual ao do oráculo daquela manhã. O hardware mental foi atualizado para agir de forma cirúrgica. Agora, a pergunta de $1 milhão. De que adianta entender perfeitamente os fractais cósmicos se a conta bancária continua no vermelho? Como é que o iniciado constrói essa ponte, saindo da iluminação espiritual de manhã para ter dinheiro vivo na carteira de tarde? E isso nos leva ao nosso tópico 4, a magia da riqueza. Aqui, a visão sobre a dinâmica do trabalho muda completamente. Claro, trabalhar duro é essencial, mas só isso raramente quebra o que a gente chama de zonas financeiras estagnadas. A magia não substitui o suor do trabalho, ela dá aquele impulso cinético exato para romper esse teto de vidro invisível. E a regra de ouro na prática é muito simples: valorize os ganhos mínimos. Encontrar R$50 perdidos na calçada não é uma falha do universo porque o pedido original era de $1 milhão. Não, é a prova material incontestável de que as engrenagens do sistema responderam à intenção. Quem celebra e anota essas pequenas vitórias diárias acaba hackeando a própria mente, criando uma espiral ascendente de confiança que, inevitavelmente, vai atrair quantias muito maiores e negócios super lucrativos. O que abre espaço para o tópico 5, o caderno mágico de dinheiro. Essa é a nossa ferramenta material suprema, a ponte direta entre o plano etéreo e o extrato bancário, o caderno mágico. E a execução precisa ser exata. Passo 1. Comprar um caderninho novo em folha, para ser usado exclusivamente com esse propósito financeiro. Passo 2. Consagrar o caderno desenhando à mão com bastante foco símbolos de prosperidade, como o sigilo do espírito Nitika. Passo 3. E prestem muita atenção agora. Escrever uma quantia absurdamente específica. Nada de pedir mais dinheiro ou ficar rico. Isso é muito vago. O correto é escrever algo como R$3.450 para quitar o maquinário. E o passo 4, a execução do ritual, onde palavras de poder são vibradas em voz alta, com comando, fundindo a vontade material com a autoridade espiritual de uma mente organizada. Mas olha, a verdadeira mágica não está na tinta ou no papel. Ela acontece na mente durante o uso do caderno. Não dá para só ler palavras antigas no piloto automático. É preciso aplicar a visualização focada no resultado final. Enquanto os símbolos desenhados brilham na tela da mente, a missão é induzir no próprio corpo o sentimento físico, o alívio e a pura alegria de ter aquele problema financeiro resolvido. É essa emoção visceral ligada à estrutura do símbolo físico que acorda o padrão energético. Isso faz o dinheiro fluir como um ímã, achando os menores caminhos do dia a dia até chegar nas mãos de quem está operando o sistema. Finalmente, chegamos ao número 6, sucesso contínuo. Muitas pessoas buscam a riqueza de um jeito muito passivo, sonhando com a sorte caótica de ganhar na loteria. É uma energia frenética, incerta e muitas vezes desesperada. A prática diária da Kabbalah constrói exatamente o oposto disso, o fluxo sustentável. É aquela segurança profunda de um iniciado que sabe que o trabalho dedicado, aliado à aplicação rigorosa dos padrões ocultos, vai gerar recursos continuamente, não importa a crise que esteja rolando lá fora no mercado. O controle volta a ser totalmente ativo e absoluto. Para manter esse barco da prosperidade navegando bem, a disciplina é inegociável. A primeira regra é entender que a magia não isenta ninguém das obrigações no mundo real, como cortar gastos inúteis, pagar boletos em dia e gerenciar as dívidas. Tratar as finanças do dia a dia com respeito é parte crucial do ritual. E mais, as práticas, rolar aquele dado de 22 faces, decodificar a gematria, preencher o diário, não podem parar depois do primeiro dinheiro que entrar. Conforme a confiança aumenta, os pedidos no caderno mágico vão se tornando maiores, sempre baseados em necessidades e projetos reais, nunca por pura ganância cega. É o cultivo diário da certeza tranquila de que a mente treinada e as engrenagens do universo estão operando em perfeita sincronia. Depois de atualizar esse sistema operacional da mente e dominar a prática da prosperidade cabalística, o próximo passo é simples: observar o que está ao redor. A realidade manda códigos o tempo todo por meio de números, encontros e padrões. A reflexão final que fica para todo buscador é a seguinte:
quais padrões incrivelmente valiosos e conexões ocultas já estão presentes no ambiente de trabalho ou na rotina neste exato momento, escondidos à vista de todos, só esperando para serem decodificados e transformados no próximo grande passo em direção à verdadeira maestria financeira e espiritual. A resposta está bem aí fora. É só começar a ler.